Graça e paz, amada igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da família. Meu nome é Elivandro, sou servo na casa do Senhor e vou compartilhar uma palavra com os amados hoje. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Pai, eu peço ao Senhor agora que venha esvaziar todo o Elivandro, não venha sair nada de mim, Pai, mas sempre saia aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, aquilo que o Senhor tem me ensinado a viver diante dos desafios do Senhor, é o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. Eu não vou ler todo o capítulo porque são 3, 4 capítulos sobre a história, mas todos conhecem, sobre José, filho de Jacó. Gênesis 37, a partir do versículo 1, somente até o versículo 11. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, porém, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Amém. Amados, eu já tinha ministrado uma vez sobre nós aprendemos a ser governador ou escravo sobre essa palavra. E há uns 3, 4 meses eu venho meditando e o Senhor vem ministrando ainda mais no meu coração sobre essa palavra. E vemos como José era amado por seu pai. Ele era o caçula, sempre melhor cuidados. Podemos ver de como ele era com seu pai. Era aquele que fazia o serviço mais leve. Isto causa inveja no coração dos seus irmãos. Muitas vezes passamos por essa situação de sentir inveja do caçula, sempre o melhor, sempre menos cobrado e por aí adiante. Na casa de Israel não poderia ser diferente. Os irmãos sentiam inveja deles, como está aqui no versículo 6, 7 e 9. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos arrodeavam e se inclinavam ao meu. Versículo 9. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas
se inclinavam perante mim. Os irmãos já não gostavam do fato dele ser tratado melhor, e ainda fala do sonho. E eu sou o filho do meio. Minha irmã é mais velha, eu sou do meio, meu irmão é caçula. E isso aqui, eu creio que quem teve irmão caçula se aplicou à vida de todo mundo. Aquele que já foi ensinado desde pequeno, pode ser sim que não houve. Mas uma família normal, que não cresceu, e até que cresceu, tem isso. A gente sempre olha o caçula, o serviço mais leve, pode acordar mais tarde. O serviço de casa, então, o mais leve possível. E sempre era o mais mimado. Não fugiu na minha casa. Sempre o serviço mais leve, é o que sempre tinha atenção. Então, o que acontece? Eu vou ser hipócrita se eu falar que eu nunca senti ira do meu irmão. Que eu nunca quis, entendeu? Pegar no pescoço dele. Já, muitas e muitas vezes, quando a gente era criança, adolescente, porque como era tratado, trazia uma inveja, alimentava uma inveja no coração da gente. E não foi diferente nos irmãos de José. E aí nós vemos o versículo 8 e 10, que fala bem assim, ó. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante a ti? Olha a revolta dos irmãos e o questionamento do seu pai. Amados, muitas vezes, sem querer, sem perceber, causamos a inveja no coração das pessoas. Não fizemos nada, porém as pessoas se sentem ofendidas, ou porque a sua vida está melhor que a dela. Às vezes a sua felicidade incomoda alguém. A luz do Senhor incomoda pessoas. Não fazemos nada, mas incomodamos. Muitas vezes a gente passa por uma situação de atrito com alguém, alguma rusga, alguma situação, e normalmente a gente vai olhar para ele e falar assim: mas eu não fiz nada para aquela pessoa estar com essa situação comigo, com essas rusgas. E às vezes nós não fizemos nada, simplesmente às vezes nós somos o irmão caçula, nada mais. Eu não errei, eu não fiz nada contra aquelas pessoas, mas eu acabei causando inveja. Às vezes é pela sua situação financeira, pela sua situação da vida que você leva, e acabamos causando inveja na vida de muitas pessoas. E a pessoa não manda uma mensagem para você: ou ele manda, eu estou com inveja de você por causa disso. Não vai mandar. É mais fácil fazer o quê? Criar uma contenda ali, sair com uma conversa. É muito mais fácil do que eu tentar enxergar o porquê isso entrou no meu coração, por que essa inveja entrou no meu coração se aquela pessoa não fez nada. Simplesmente, como José, porque era o caçula e tinha um sonho. Vemos que os irmãos de José saiu para apacentar o rebanho de Israel. O pai de José ordenou que ele fosse aos seus irmãos e verificasse como estão eles, e ele trouxesse notícias. Porém, os irmãos de José avistaram de longe e conspiraram contra ele. Primeiro disseram: matemo-lo e lancemo-lo numa cova e falaremos que uma fera o comeu. E ainda disseram: o que será dos seus sonhos? No versículo 18 a 20, está bem assim, ó. E viram de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matar. Disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos que uma fera o comeu. Olha um dos motivos, simplesmente porque era um sonhador mor, e causou a inveja no tal ponto que os irmãos desejaram matar o seu irmão. Olha como tem acontecido. Às vezes a gente vê uma situação que a gente sente uma inveja, mas a gente não reconhece isso no nosso coração. Se perguntasse para os irmãos dele, ele fala assim: não temos inveja, porque eles reconheciam que ele era melhor tratado. Então a inveja a partir do quê? Porque fulano pode ou merece, e eu que saio para cuidar das ovelhas, do rebanho, não tenho toda essa regalia.
E Rubem disse para não matá-lo e a seguir Judá decide que era melhor vendê-lo. Deus usa um irmão para livrá-lo da morte e outro para enviar ao seu destino. Até nos dias mais difíceis, Deus está no controle. Nada foge da sua mão. Amados, eles queriam matar, porém Rubem chegou e interviu. Não vamos matar. Quando você continua a ler o texto, para que aquele sangue não venha sobre nós, não venha pesar sobre nós. E Judá foi e falou assim: não, vamos vender ele. Está vindo uma caravana ali, vamos vender ele. A gente acaba ganhando alguma coisa e nós nos livramos do sangue sobre as nossas mãos. Então, amados, olha só, o que muitos queriam que matassem, Deus mandou um do meio deles para, primeiro, não vamos matar, e mandou outro, vamos vendê-los. E aí a gente fala assim: mas como que o irmão vai vender? Na verdade, é Deus colocando alguém para enviar José para o seu propósito. Todos aqui, amados, têm um propósito. E às vezes Deus vai colocar invejosos, mentirosos, perseguidores, não para fazer a sua vontade ou a dele, mas simplesmente para que se cumpra o propósito na sua vida que Deus tem para você. Então, às vezes a luta está grande, está igual a dele ali, ó, estou sendo vendido, ia morrer, agora estou sendo vendido para trabalhar de escravo. Mas Deus mandou alguém para livrá-lo da morte, primeiramente. Quantas vezes Deus tem nos livrado da morte e nós não percebemos? E às vezes entramos em situações que Deus nos envia para o nosso propósito, porém a gente olha o quê? A dificuldade, e não olhamos o que Deus pode fazer por nós. Ele foi vendido como escravo a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. No capítulo 39, no versículo 2, diz assim: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, e tudo onde ele colocava a mão prosperava. Pois Potifar viu que o Senhor estava com ele, e deixou ele tomar conta de tudo que havia na sua casa. Amado, José estava bem, ele tinha tal liberdade, que era que estava a responsabilidade da sua casa e do campo. Mas, amados, ele foi vendido, foi comprado por alguém e ele tinha uma certa liberdade. Quem é o mordomo, o governante de um lar, ele tem livre acesso a tudo. Ele podia comer bem. Então, assim, da onde ele estava lá sendo rejeitado, ele foi para um lugar onde ele tinha, de certa forma, um poder. Tirando o dono, Potifar, seu senhor, ele que mandava no restante das coisas. Então, opa, sair de lá e vir para um lugar onde eu possa ser alguém importante. Mas o propósito de José não era ser governante na casa do capitão Potifar. Então, como ele iria chegar próximo do rei? Pois Potifar jamais iria querer perder uma pessoa que fazia tudo o que ele tinha prosperar e cuidava de tudo. Amados, quem vai querer perder um funcionário que tudo que põe a mão prospera? A irmã acabou de falar aqui sobre captação de clientes. De repente a irmã contrata um que todo dia ele consegue captar 5, 10 clientes. Aí a irmã jamais vai querer perder esse funcionário. Vai fazer tudo para segurar. Porém, às vezes, a gente está num local que ali vai nos prender, seguir para o caminho do nosso propósito. E é necessário, e Deus permite que aconteçam certas coisas. E a partir do versículo 7, a mulher de Potifar começou a olhar para o jovem José, e ele recusou. E disse que Potifar tinha confiado tudo, e a única coisa que não poderia tocar seria na esposa dele. E José ainda falou assim: e eu não pecaria contra meu Deus. Ele foi tentado, porém ele resistiu. E ele ainda alertou ela: ó, de tudo ele me confia, menos tocar na senhora. E como eu ficaria com meu Senhor? Diante daquilo, se fossem pessoas que não fossem tementes a Deus, vou aproveitar a oportunidade. Mas ele não, estava ali firme e forte no propósito do Senhor. Amém. Ela acusou de algo que ele não fez. E Potifar fez o quê? Enviou para o seu propósito. Para a prisão, era escravo, viveu um tempo na bonança e foi preso. Olha só,
como que a gente lê, ele foi enviado para a prisão. Na verdade não, ele foi enviado para chegar ao seu propósito. E a gente olha o que? Somente as circunstâncias, não olha o propósito. Mas quando Deus nos envia para um propósito, Ele prepara até a prisão onde você vai passar um tempo determinado por Ele. Ele achou graça aos olhos do carcereiro mor e ele ajudava dentro da prisão. Ele tinha tal confiança que o carcereiro mor não se preocupava com os afazeres, pois José estava lá. Saiu com a sentença de morte pelos irmãos, foi livrado, depois foi vendido como escravo, chegou no lugar, tinha um carguinho de confiança, de administrar a casa de Potifar, porém foi condenado de novo, foi para a prisão. Mas Deus, quando envia você para um lugar onde você não quer, amados, para cumprir o seu propósito, Ele já deixa um ambiente preparado. É igual esse dia eu ministrei sobre Elias. Quando secou o ribeiro de Querite e o povo parou e falou: já tem uma viúva lá te esperando para trazer a provisão. É a mesma coisa. Mandou José para a prisão, porém lá já tinha preparado, porque ele tomava conta daquela prisão. E como teve pessoas para enviar José para o propósito, ali também chegou 2 para enviar José ao seu propósito. Todos conhecem sobre o padeiro e o copeiro do rei, e que José interpretou os seus sonhos e aconteceu com eles como ele dissera, e o copeiro mor não se lembrou de José. Por quê? Depois de passado tudo isso, aí ele vem e salva a vida do copeiro. E aí, ele ainda avisou: não se esqueças de mim perante o rei. Me ajuda, eu te ajudei, você está vivo por minha causa. Me ajuda aí, né? Me dá um socorro, me tira daqui. Por mais que ele tinha tal liberdade dentro da prisão, ainda era uma prisão. E o copeiro esqueceu. E a gente sempre se questiona por quê. Simplesmente porque não era o tempo determinado que Deus tinha ponhado para ele sair dali. Ainda não era o tempo de se cumprir o seu propósito. E às vezes nós temos pressa de sair diante de uma situação e nós não entendemos que nós permanecemos nela porque ainda é necessário aprendermos alguma coisa e que não é o tempo que Deus determinou para nós sairmos dali. Não era o momento dele enviar José ao seu propósito. 2 anos depois, o copeiro enviou José para o seu propósito. Depois das interpretações dos sonhos de Faraó, as orientações sobre administrar tudo perante o que viria a acontecer, ele foi colocado como governador do Egito. Amados, muitos podem achar que chegaria a um cargo importante. Ninguém consegue entender como que ele, de escravo, de um filho caçula meio que mimado, foi vendido, virou um escravo, depois foi acusado de algo que não fez, de um abuso, e chegaria ao segundo cargo, vamos dizer, maior do Egito. Aí eu fico imaginando Potifar passar perto dele. Faraó, José. Eu não consigo nem imaginar onde Potifar estava aqui nessa hierarquia, mas estava muito abaixo dele. E ele ganhou, foi um cargo, amados. Ele ganhou o segundo maior cargo do Egito. Amados, muitos podem achar que chegaria a um cargo importante por ser seu. O propósito, ser o seu propósito. Mas não é porque às vezes você chegou ao cargo, porém você ainda é escravo. O que nos torna escravos é que não somos livres. Vemos que a fome assolava a terra e Israel envia seus filhos ao Egito para comprar alimento. E quando José vê seus irmãos, lembrou de tudo, até os sonhos que tivera. Amados, ele conseguiu um cargo. E muitas vezes nós conseguimos um cargo na nossa empresa, um cargo na nossa vida. Mas ainda nós continuamos com a mente de escravo. Ainda nós temos o que no nosso coração? Os irmãos tinham inveja. Às vezes a gente tem o que? O ódio ainda por aquele que nos feriu, aquele que nos fez algo que nos deixou em certas situações. Amados, aqui começamos a ver o que é ser escravo. Ele os deixou presos 3 dias, eles impuseram condições
para libertar eles. E quando Benjamim foi com seus irmãos, ele mostrou de novo a atitude de escravo e colocou seus irmãos em uma situação difícil. E foi muito difícil para mim poder falar isso, que José ainda tinha uma mente de escravo, mesmo ele sendo, vamos dizer, o homem mais inteligente dali. Ele resolveu, com a estratégia que Deus lhe dera, com sabedoria, a resolver o problema da fome de toda aquela região. E é onde a gente vê a mente de escravo, é a vingança. Ele ainda, porque se ele fosse o governador livre, ele simplesmente receberia os seus irmãos e falaria: olha, eu sou aquele que vocês venderam. Não. Primeiro, vamos segurar, vamos questionar, aí depois vamos colocar de novo. Quem faz isso, amados, é porque ainda não perdoou aqueles algozes que fizeram com ele. Ainda não houve. Então, o que adianta nós termos um cargo de governador e a mente de escravo? Muitas vezes você pode chegar na sua empresa ou no estado, passar num concurso e você tem um cargo lá em cima, mas a sua mente, ela ainda é de escravo. E foi difícil para mim poder entender isso, que como que um governador ainda tinha uma mente de escravo, pois ele demonstrou a vontade de se vingar dos irmãos. Porque se ele não tivesse, ele não teria feito nada, simplesmente se identificaria, ou é o meu passado, não diz quem eu sou hoje. Hoje eu sou do Egito. Vende o que eles querem e deixa eles embora. Ele segue a sua vida e eu sigo a minha. Porque imagina qual poder ele tinha no Egito, as regalias que ele tinha. Então ele poderia, porém, a mente de escravo ainda estava ali. Ele falou assim: não, vou fazer algo para contrariar os meus irmãos. Não adianta termos cargos importantes se não estamos cumprindo com o nosso propósito. Amados, vamos ver de como ele deixou de ser governador, escravo, com cargo de governador. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 44. Gênesis 44, a partir do versículo 18. Gênesis 44, a partir do versículo 18. Então Judá se chegou a ele. Todos conhecem diante daquela situação que ele impôs lá a Benjamim e ia deixar Benjamim preso com ele. Ele ia pegar Benjamim como escravo. Então Judá, o mesmo que enviou ele para ser vendido por escravo. Então Judá se chegou a ele e disse assim: ai, Senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E disse a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo aqui e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que subimos nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse o teu servo, meu pai: vós saber que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. Eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu, teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer os cabelos brancos do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura.
porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá sobre o meu pai. Amados, aí aqui a gente vê Judá, o homem que enviou ele a ser vendido como escravo. Houve um arrependimento. E muitas vezes nós fazemos igual Judá. Nós acabamos enviando alguém para ser escravo. Às vezes nós enviamos alguém para a morte. Mas Judá, ele se arrependeu de tal maneira, amados, que ele decidiu dar a sua vida para que a do seu irmão voltasse à casa do seu pai. E, amados, o arrependimento vem aí, quando nós nos arrependemos do que nós fizemos. E nós decidimos dar a nossa vida. E olha só, o irmão que enviou para ser escravo falou assim: olha, eu não volto mais. E Judá tinha família. E ele falou assim: ó, rei, deixa eu voltar, visitar meus pais ali, minha esposa, meus filhos, e vim aqui ser escravo. Não. Ele falou assim: ó, me tenha por escravo. Aquele que um dia vendeu o seu irmão por escravo. Hoje ele estava se colocando por escravo no lugar do seu irmão. E, amados, como a gente vê o arrependimento, para quem fez uma vez, fazer a segunda, terceira, quarta, é simples. Mas ali a gente vê o arrependimento, que ele estava disposto a dar a vida para que seu pai não morresse. E lá no começo, quando ele era mais novo, eles não pensavam assim. Então, por isso que eu falo, houve um arrependimento, porque ele colocou a sua vida à disposição de perder tudo, deixar de ver seus filhos, sua esposa, tudo que ele tinha, simplesmente para que seu pai não sofresse. Ele perdoou, capítulo 45, versículo 1 e 3 só. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da situação. E, amados, é aqui para mim é onde a gente vê o arrependimento de Judá pelo seu erro. E aqui para mim é onde José, ele se torna um governador livre, porque ele decidiu perdoar os seus irmãos que iam matá-lo, vendê-lo e tudo. Aí você imagina você com todo aquele poder, ver os seus algozes ali, você poder fazer o que você quiser. Só que ele ainda tinha um pensamento de escravo e pôs os irmãos à prova. Porém ele, quando viu que houve um arrependimento genuíno da parte de Judá, ele decidiu tomar, eu creio que foi a melhor decisão da vida dele, perdoar os seus irmãos. E se você ler mais para frente, ele abençoa os seus irmãos. Então, amados, olha a importância de quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos erros. E quando nós temos um cargo, amados, que ainda nós somos escravos da nossa falta de perdão, olha só, ele se tornou um governador livre, porque agora ele, ao meu ponto de vista, isso eu levanto, eu vejo que ele se tornou um governador pleno, livre. Amém. Amados, abram a sua Bíblia, agora nós vamos lá no Novo Testamento. Quero compartilhar mais uma palavra aqui com os amados. João 8, do 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava.
E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse-lhes: Aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai que não peque mais. Amados, aqui nós vemos que o povo fariseu e os escribas, eles levavam a mulher pega em adultério, não para saber o que fazer, pois eles mesmos disseram que era para apedrejar ela. Eles já sabiam o que eles queriam. Se já existia a lei, eles andavam embaixo da lei, era simplesmente apedrejar. E esses dias eu conversando com meu amigo sobre essa passagem, ele queria justificar que eles só não atiraram a pedra porque eles não trouxeram o homem junto, né? E eu falei assim: não, porque se você falar isso, que foi por esse pecado que eles se reuniram para fazer isso, eu falei assim, aí é o seguinte, antes disso então eles não tinham pecado. Se você imputar que o simples pecado deles foi porque eles não trouxeram o homem, aí então antes daquele momento eles eram santos, né? Sem pecados. Não, todos tinham pecado, todos temos. E sim, para colocar Jesus em uma situação que poderia ter algo contra ele. Mas Jesus nos ensina muito nesta passagem, pois ele faz os fariseus e os escribas que eles eram pecadores. Interessante que Jesus diz: nem eu também te condeno. Eu sempre friso essa parte: nem eu também te condeno. Porque, amados, o único que poderia tirar aquela pedra seria o nosso Senhor Jesus Cristo, o único homem sem pecado. E ele simplesmente falou assim: ó, porém, exceto qualquer um ser vivo aqui, eu posso atirar a pedra e te matar, mas nem eu faço. Ele falou assim: olha, eu posso, mas não vou. E ele estava nos ensinando. Quantas vezes passamos por situações que estamos no lugar desta mulher e nós colocamos a pedra nas mãos dos acusadores? Eu fico olhando assim, às vezes a gente sabe que vamos errar, a gente até premedita o nosso erro, e aí a gente não entende que a gente está pegando uma pedra, estou pegando uma pedra e colocando na mão de alguém para poder me atirar. E muitas vezes a gente faz isso, vamos dizer, conscientemente. Eu sei que é pecado, eu sei que é erro, mas mesmo assim eu vou fazer. E aí a gente acaba colocando pedra na mão das pessoas para jogar. Não dá o direito a eles a jogar pedra, mas às vezes nós acabamos colocando a pedra na mão das pessoas. Mas a lição mais importante que eu aprendi, que eu prego que sou imitador de Cristo, pequeno Cristo, que eu quero ter a mente de Cristo, os olhos de Cristo, as atitudes que Cristo nos ensina. Mas ao invés disto, nós pegamos as pedras e já levantando para jogar e esquecemos o que Jesus fez. Amados, quantas vezes temos matado alguém? Quando Jesus nos questiona aos outros sobre os seus pecados, a pergunta é: e o seu pecado merece perdão ou você deve morrer por causa dele? E Jesus Cristo dá vida àquela mulher. Aquela sentença de apedrejamento, obviamente que era sentença de morte, ela iria morrer. E muitas vezes acontece algo na nossa vida que alguém se apresenta como ela, o pecador. A primeira coisa que ele vai fazer: vou pegar essa pedra maior, que é para dar uma só e já resolver o problema dela. Só que nós acabamos esquecendo de quem Cristo é na nossa vida e o que Ele fez por nós. Porque da onde Ele nos tirou, nós acabamos esquecendo isso aí. Por quê? O pecado do João é maior do que do Elivando.
o pecado de fulano é maior do que o dele, Wanda, então eu posso pegar a pedra e jogar, acusar, apontar. E esquecemos que um dia estivemos, ou estamos, ou estaremos no lugar daquela mulher, pronto para ser apedrejado. Graças a Deus nós temos um Senhor Jesus Cristo para intervir por nós. Por que você não tem dado vida àqueles que são colocados diante de você? Porque você tem sido o primeiro a pegar a pedra, e esquecendo do seu pecado, que a sua vida é santa demais? Foi o que eu acabei de falar. Muitas vezes nós somos o primeiro a pegar a pedra, mas nós nos esquecemos que nós somos pecadores. E às vezes eu quero comparar o pecado do irmão com o meu pecado, porque o meu, ele é um pecadinho, né, pastor? Muitas vezes falam assim, é um pecadinho piquititinho. E o do irmão ali não, o do irmão é um pecado, nem merece salvação, irmão. Tem que morrer logo. E aí eu sou o primeiro a pegar a pedra. Mas eu esqueço dos meus pecados, dos meus erros. E o que eu acho mais interessante, para mim, essa passagem dessa mulher, é quando Jesus, o ato dele, para mim, ele dá vida. Porque quando você tem uma sentença de morte, e você não morre porque alguém te deu a vida, e Jesus, em vez de atirar a pedra, a qual ele tinha todo poder para fazer, ele tinha toda legalidade segundo a lei, ele poderia fazer aquilo, mas não, ele deu vida. Muitas vezes, amado, diante dos erros de alguém, a gente, em vez de dar a vida, a gente quer o que? Dá sentença de morte à pessoa. Muitas vezes alguém fere você, trai você, faz algo contra você, a primeira coisa que eu quero é que a sentença seja de morte para aquela pessoa. Mas eu esqueço que eu subo aqui no púlpito e prego, olha, eu sou um pequeno Cristo, eu quero ser imitador de Jesus, quero pregar o Evangelho, mas a primeira oportunidade que tem, amados, eu quero dar morte àquela pessoa. E como eu sou seguidor de Jesus? Porque Jesus, ele deu vida para quem tinha errado, e ele tinha toda a legalidade, vamos dizer assim, para matar ela. E quantas vezes nós temos tomado decisão diante de algumas situações da nossa vida que nós temos feito o quê? Atirado a pedra e matado as pessoas. Amados, aprendemos algumas lições. Matamos pessoas na nossa vida, como Judá. 2. Nós deixamos de ser um governador livre, pois nossa mente é de escravo. 3. Somos primeiro a pegar pedras para tirar contra alguém. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Que às vezes eu tenho feito o papel de Judá, enviar alguém para a morte. Às vezes eu tenho o cargo de governador e tenho a mente de escravo. E a terceira lição, que eu tenho sido o primeiro a pegar a pedra para tirar daquele que está diante de mim. Gostaria de convidar o louvor. Amados, eu gostaria de convidar os amados a ficar de pé. Eu vou orar, amados, mas eu queria fazer um pedido muito especial para vocês.